1100. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Bom dia, amigas, todos que nos ouvem. Agora são 8 horas e 1 minuto. Está começando mais um programa Hora Espírita. O programa Hora Espírita vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense. Em cada programa abordamos um tema diferente, sempre à luz da doutrina espírita. O tema desse sábado é Lei do Trabalho. Queremos cumprimentar você, nosso ouvinte, e convidá-lo a participar do nosso programa. Você pode enviar seu comentário, fazer seu questionamento, e os nossos debatedores responderão aqui, ao vivo, ou posteriormente, caso não haja tempo, responderemos pelos canais onde foram enviadas as perguntas e questionamentos. A sua participação pode ser feita pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, pelo telefone da Rádio Chapecó, 2049 1200, ou diretamente da live do nosso programa, que já está no ar no Facebook. Lá você pode, além de mandar seu questionamento, interagir conosco, mandar algum recado, enfim, fique à vontade, porque esse programa ele é feito para você, amigo ouvinte. Você está acompanhando o programa pela própria Rádio Chapecó, na frequência AM 1330, ou pelo site da Rádio Chapecó. Os nossos programas também ficam registrados na página do programa Hora Espírita no Facebook, onde nós compartilhamos a live e ela fica à disposição para quem quiser escutar posteriormente, assim como também pelo nosso canal no YouTube, Hora Espírita Chapecó. Então agora eu cumprimento os nossos amigos que estão na equipe de trabalho desta manhã. Além desse que fala, Jean Espinato, temos conosco aqui o nosso amigo Marcelo Detoni, trabalhador do Centro Espírita Gotas de Luz. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Jean. Bom dia, amigos ouvintes. O nosso amigo Rony Pedó, trabalhador do Centro Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Rony. Bom dia, Jean. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes. Pedimos licença agora, primeiramente, para agradecer os nossos patrocinadores que contribuem espontaneamente e de forma anônima para que esse programa vá ao ar. E também convidamos a todos para ouvir o recado dos nossos patrocinadores valorosos, que estão já há um bom tempo conosco, Scala Construtora e Imobiliária Nossa Casa. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nossa Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. Voltamos então ao nosso debate da manhã de hoje. E como nós já falamos, o tema do nosso programa hoje é Lei do Trabalho. Até aproveitando a data que foi ontem, dia 1º de maio, Dia do Trabalho comemorado em todo o mundo, esse tema foi escolhido para debate na manhã de hoje. O capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo aborda os esclarecimentos que Allan Kardec faz sobre as máximas ensinadas por Jesus,
buscai e achareis, e ajuda-te que o céu te ajudará. São elas princípios da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho, e o trabalho coloca em mãos as forças da inteligência, coloca em ação as forças da inteligência. Por outro lado, é importante recordar as palavras do Velho Testamento, no qual o Criador declara a Adão, na linguagem simbólica peculiar dessa escritura, que ele deveria prover o pão com o suor do rosto. Não como um castigo, como muitos interpretam, mas em uma verdadeira emancipação espiritual, através da qual conquistamos a capacidade de nos autoprover em um processo de aprendizado constante. Deus nos deu, diferentemente dos animais, o desejo incessante do melhor, que, associado ao desenvolvimento da inteligência e à dedicação ao trabalho, nos trouxe aos dias de hoje. Desenvolvimento da ciência, pesquisa, inovações que vêm ao encontro de nossas necessidades modernas. É o trabalho, então, sobre a ótica espírita, o tema de hoje. E eu já vou me dirigir, então, ao Marcelo, pedindo para que ele inicie essa nossa conversa, perguntando: Marcelo, qual é o conceito de trabalho para o Espiritismo? Então, quando nós falamos, antes de nós irmos para esse conceito espírita, quando nós falamos sobre o trabalho, muitas pessoas associam o trabalho à atividade profissional que desempenham, a profissão. Outras ainda, quando falamos essa palavra, eles trazem uma carga de algo de sacrifício, de algo pesado, custoso para fazer. Mas o Espiritismo, né, ele vem trazer, como em vários outros assuntos das nossas vidas, o Espiritismo ele vem ampliar a nossa forma de entender as coisas. Qualquer coisa na nossa vida, se nós colocarmos a ótica espírita, nós vamos ver e ampliar o entendimento. E o mesmo se dá pelo trabalho. O trabalho, para o Espiritismo, Allan Kardec fez essa mesma pergunta, né, sobre o entendimento, que os espíritos superiores que regem, que conduzem a evolução planetária, eles falam sobre o trabalho. E ele, na questão 675 do Livro dos Espíritos, perguntou a respeito do trabalho, e ele colheu a seguinte resposta. E é uma resposta que nos surpreende de certa forma, que vem alterar a nossa forma de ver o trabalho. Os espíritos esclarecem que trabalho é toda a ocupação útil que nós realizamos. Então, veja que é um conceito genérico. Ocupação útil, quando eu estou tendo uma ocupação útil, eu estou realizando um trabalho. Então aí nós vamos nos aspectos de ocupação útil tanto para o benefício pessoal, para manter o nosso corpo, quando a gente vai procurar também as coisas da alma, uma leitura, uma oração é um trabalho, pode ser considerado um trabalho, como também quando a gente vai fazer algo para o próximo, quando a gente vai prestar um auxílio, a gente vai fazer alguma atividade que vai beneficiar as outras pessoas de uma forma útil. Então o trabalho ele é muito ampliado na ótica espírita, e também a doutrina espírita sempre nos traz e nos reitera a importância do principal trabalho que nós viemos fazer nesta vida. Todos nós que aqui estamos, espíritos encarnados, ou seja, que estamos no corpo físico vivendo essa vida material, nós viemos com um trabalho em comum a fazer, e é o trabalho mais importante que cada um de nós pode fazer a si mesmo, que é o trabalho de renovação, de melhoramento de si mesmo, ou seja, ocupar o nosso tempo para desempenhar atividades que venham trazer-nos melhoras pessoais, para que eu seja uma pessoa melhor. Esse é o principal trabalho. E tem alguns autores que dizem que se nós, mesmo que a gente passe a vida inteira trabalhando, e a gente não realizar o trabalho de nós mesmos, talvez tudo isso tenha sido inútil, porque o nosso principal objetivo nesta vida é sair melhor do que quando nela chegamos. Então, ocupação útil. É a destinação que eu dou para o meu tempo aqui na Jornada na Terra. Né? Exatamente. Então, temos aqui tempo de sobra, às vezes. Sempre que eu estou nesse tempo utilizando para alguma ocupação útil, e aí essa definição que Allan Kardec dá, ela abre, como tu falou, ela abre bastante o leque. Eu estou trabalhando quando eu estou fazendo uma leitura edificante, quando eu estou me dedicando a aperfeiçoar a minha inteligência,
seja ela tendo em vista minha melhoria pessoal, como desenvolvendo alguma habilidade, como por exemplo, estudando para compor ou para tocar um instrumento musical, tudo aquilo que me engrandece nós podemos considerar trabalho, né, Rony? Foi o que o Marcelo comentou, né? A nossa melhoria. Então, tudo que nós buscamos a nos melhorarmos como espírito encarnado, como ser pessoas melhores, como nossas atitudes ser melhores, isso é benéfico, esse é um trabalho. Mas dentro de tudo isso também tem um excelente trabalho onde que nós podemos praticar, que nos eleva muito mais também, é a caridade dentro desses trabalhos. Então, engloba, além de nós ajudarmos nosso irmão, nos fortalece muito mais em seres humanos, em espíritos encarnados, como mais caridosos, menos egoístas, menos egocêntricos. Então, essa caridade nos traz tudo isso. Exatamente. Então, avançando um pouco no nosso tema, né, Rony, por que Deus fez do trabalho uma lei? Na realidade, tudo que não for lei do homem, onde que ela é mutável, dependendo da evolução humana, né, ela vai se adaptando conforme a evolução. Tudo que não for lei do homem é lei natural. E toda lei natural é lei divina. E o trabalho também é uma lei natural, uma lei divina. Em primeiro, o trabalho nos traz a autossustentação, né? A autossustentação para prover nossos alimentos, nossas necessidades diárias. E depois, com o tempo que a evolução teve do ser humano, ele cada vez mais está trabalhando. Por quê? Porque ele está praticando, ele está promovendo muitas necessidades. Se nós buscarmos lá no mundo primitivo ainda, quando a Terra era primitiva, os homens da caverna, que nem a gente fala, o único trabalho que eles tinham era prover o alimento. Às vezes o chefe de família, ou sozinho, ou se reunia nas tribos, nas sociedades que existiam naquela época, e iam à caça. Iam à caça, caçavam, proviam o alimento por vários dias e pronto. E viviam o dia a dia dentro disso. Com a evolução, com a chegada dos entendimentos, onde que necessitava muito mais coisas, muitos dizem que depois que chegou o fogo, a necessidade mudou, né? E nós, cada vez mais estamos colocando necessidades em nós mesmos, mas assim, necessidades materiais. E cada vez mais nós estamos trabalhando para suprir essas necessidades, né? Então, o homem, com a sua evolução, colocou muitas necessidades. Saber que o princípio do trabalho é para, geralmente, manter o seu sustento. E o resto do tempo, buscar a evolução. Só que nós estamos cada vez mais colocando atividades em cima para trabalhar. A gente vê nessa pergunta do porquê Deus fez o trabalho uma lei também uma situação bem curiosa. Se a gente olhar que realmente o trabalho é uma lei, nós encontramos as provas da natureza. Encontramos na nossa humanidade bastante problemas de todos os gêneros que nós temos, é porque talvez o ser racional, né, que somos nós humanos, não estamos ainda compenetrados, toda a humanidade de uma maneira geral, no trabalho de cada um. Porque toda a natureza é harmonia, cada um fazendo a sua função, né? E Deus coloca o trabalho, justamente como o Romney falava, como uma lei, porque o trabalho ele é um instrumento de evolução do espírito, né? Então o trabalho ele é necessário para a nossa evolução. Quem não trabalha, quem fica parado, está com algum problema, né? E a gente vê que o fato de ficar inerte e parado, ele causa danos, né? Se nosso corpo, que também, se a gente for analisar, o nosso corpo, o nosso organismo, ele é composto de várias células e sistemas digestivo, respiratório, todos estão em movimento. O nosso sangue tudo está fazendo alguma coisa, contribuindo. Quando alguma coisa para do nosso corpo, entra em colapso, né? Então, a necessidade de estarmos ativos, estarmos fazendo algo útil. Então, o trabalho é uma lei para que o progresso consiga se estabelecer, né? E a gente observa também, especialmente nesses dias que nós vivemos, em que alguns ficaram privados do trabalho por alguns dias, por razões maiores, enfim, não cabe aqui a gente entrar nesse...
Quando a gente não trabalha, quando a gente não convive socialmente, quando a gente sai da nossa rotina e somos forçados a nos afastar do trabalho, nós sofremos, não é, Marcelo? Porque Deus criou a lei do trabalho, ela é como se fosse uma lei associada também à lei de sociedade. Por quê? Porque ela nos força a conviver. Todo mundo depende um do trabalho do outro. Ninguém pode isoladamente dizer que não precisa do trabalho de alguém para levar a sua vida adiante ou para viver de forma adequada. E a gente observa isso quando a gente coloca em prática o não trabalhar de forma forçada, de forma temporária, nem que fosse. E agora estamos voltando aos poucos, mas a gente entende nem na prática. A gente pode entender nesses dias como o trabalho é uma lei importante para nosso desenvolvimento e para nossa convivência, né? E para o equilíbrio da sociedade. Você está tomando seu café agora em casa, de repente, nós aqui estamos tomando uma água, né? Você imagine você tomando seu café. Centenas de pessoas deram do seu trabalho para que hoje você tomasse seu café. Foi o agricultor que plantou o café, o agricultor que colheu, não sei se foi o mesmo, foi o transportador que levou esse café para ser beneficiado numa empresa, foi na empresa aquelas pessoas que construíram os equipamentos, a pessoa que deu toda aquela série, uma outra empresa que construiu a embalagem para aquele café, foi o transportador que levou ao mercado, a pessoa do mercado. Então, assim, é uma cadeia imensa falando só do café. A gente usufrui hoje do trabalho de centenas, milhares de pessoas para ver como importante é uma lei necessária e importante. E cabe a nós nos perguntar, será que nós estamos desempenhando bem o nosso trabalho para que essa cadeia continue girando e funcionando? Exatamente. E mesmo assim, se nós nada fizermos, somos ociosos, né? Não temos trabalho, nossos próprios pensamentos vão criando. E não existe aquele ditado da avó que diz que mente vazia é oficina para maus pensamentos, né? Então a gente se sente inútil e vai começando, aonde que entra muitas vezes depressão. Lógico, não vamos falar que é só justamente disso, não. Mas assim, dá espaço para muitas outras coisas que deficitia o nosso corpo material, né? Ele chega até a adoecer o nosso corpo material. Com certeza. Isso. Marcelo, vamos voltar para o nosso mestre, então, o nosso modelo e guia. O que Jesus falava sobre o trabalho? Jesus, espírito perfeito, né? Relembrando, a doutrina espírita traz Jesus como sendo o ser mais perfeito que pisou nesse planeta e que ainda rege e conduz o planeta das esferas espirituais. Jesus, por ser um ser perfeito, ele tem a característica, os seres perfeitos, de vivenciarem todas as leis na sua plenitude. Então Jesus, ele não era só aquela pessoa que era o maior caridoso da história. Ele era o maior caridoso, ele era a pessoa que melhor falava, a pessoa que melhor vivia a lei do trabalho, né? E nós, compreendendo o trabalho sob essa ótica de que é toda ocupação útil, Jesus, ele tinha o seu tempo 100% integralmente utilizando utilmente o tempo. Então ele vivia na sua plenitude a lei do trabalho. E ele falou sobre a lei do trabalho muitas coisas, mas nós pensamos dos seus ensinamentos, que Jesus, lembrando, também não deixou nada escrito. Jesus, todas as suas passagens foram escritas pelos seus discípulos que testemunharam tais fatos. Jesus deixou, nós pensamos duas para trazer aqui pelo tempo. Jesus falou, então, em Mateus capítulo 20, versículo 28, a referência. O Filho do Homem, quando ele falava o Filho do Homem, ele se referia a si mesmo. Então, não veio para ser servido, ele veio para servir. Quando Jesus fala isso, nós vamos ver a sua condição fantástica, porque ele já tinha cumprido todos os degraus evolutivos. E ele, como um ser perfeito, ele não veio aqui para ser servido, para ser paparicado pelas pessoas, para receber glórias. Ele veio para trabalhar, para servir. Então, essa reflexão fica para nós que somos os seus seguidores, os cristãos. Toda vez que vier aquele desejo de facilidade, de mordomia, de eu querer que as pessoas me ajudem, me cerquem e me sirvam, eu estou me afastando do ensinamento essencial, do que o meu próprio mestre está falando, que é Jesus, que ele veio para servir.
né, para fazer algo, para trabalhar. Ele não veio aqui nesse mundo terreno para gozar dos prazeres, para gozar da inutilidade. Ele veio para trabalhar. E outra frase que nós também colhemos ali do Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17 é: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Jesus falou essa frase num dia em que ele fez uma cura num sábado. Que o sábado naquela época de Jesus era destinado ao descanso das pessoas, pela tradição do povo da época. E Jesus trabalhando, ele curou uma pessoa, e quando foi interrogado, como é que você está fazendo isso num dia de sábado? Não, porque meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Ou seja, mais uma vez Jesus nos convoca indiretamente ao trabalho. Ele não veio, nós não viemos aqui, meus amigos, para repousar, para gozar de uma vida na inutilidade. Nós somos espíritos imortais estagiando nessa esfera física. E viemos aqui para trabalhar, para fazer algo pelos outros e por nós também. Até porque quando fazemos pelos outros, estamos fazendo por nós também, por nosso engrandecimento. Tudo é um benefício. Então é uma via de mão dupla. E imagine, se o nosso Pai trabalha, né? Para nós é uma honra, é uma alegria, né? Trabalhar assim como o nosso Pai trabalha, né? Como Jesus coloca. Eu queria só fazer a última complementação. Falamos de Jesus, mas temos também um ensinamento trazido por Paulo de Tarso, que foi o tema do programa do sábado passado, e recomendamos os amigos acessarem. Que Paulo, grande discípulo de Jesus, um dos maiores, ele disse o seguinte. Jesus falando então da importância do trabalho incessante, e Paulo falou o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei como para o Senhor, e não para os homens. Quando nós vamos tentar entender essa frase, nós vamos ver que a recomendação é para que nós façamos o modo de fazer o nosso trabalho, como nós estamos fazendo, que não é fazer de qualquer jeito. Eu trabalho, mas eu trabalho lá de qualquer jeito. Não. Se a gente quiser realmente incorporar essa lei do trabalho e de evolução em nós precisamos fazer as coisas com capricho. Não fazer porque eu vou fazer para o João, para Maria. Eu vou fazer como se eu estivesse estando fazendo para o Senhor. Ou seja, eu vou colocar muito mais empenho, muito mais qualidade, muito melhor energia, porque tudo aquilo que nós fizemos fica a nossa energia. Sabe que nós já pensamos nisso? A maneira de como nós estamos desempenhando nosso trabalho, isso é fácil de ser percebido. Quando você vai, por exemplo, num restaurante, você vê aquelas comidas bonitas colocadas à mesa, mas muitas delas podem estar aparentemente bonitas, mas não tem aquele sabor do que quando a sua mãe, a sua avó vai fazer uma comida. Né? Quando elas fazem aquela comida com o mesmo ingrediente, talvez que a mulher do restaurante, aquela comida é de uma forma magnetizada pelo amor das pessoas que estão colocando aquilo lá. Então o nosso trabalho precisa ser feito com amor, com desprendimento, como se fosse uma oferta para Deus no nosso trabalho. Porque aí sim é o verdadeiro trabalho. No resto, talvez não seja. Talvez nós estejamos cumprindo protocolos, ocupando o nosso tempo de uma maneira que não seja tão produtiva assim. E aí nem se fala, né, Marcelo? Tá falando de uma forma de santificar o trabalho, né? Você colocar o amor, colocar ali bons sentimentos. Nem se fala, então, a questão da honestidade, né? Ou seja, a obrigação que nós temos de fazer o nosso trabalho de forma honesta, sem esperar recompensas ocultas e também sem trabalhar dando uma ocupação para o nosso tempo de forma a prejudicar o nosso próximo. Porque aí quando nós trabalhamos, damos ocupação útil, quando santificamos o nosso trabalho, nós estamos dedicando tempo para a nossa evolução espiritual. Quando nós fazemos o contrário, é como se nós tivéssemos engatado uma marcha ré na nossa evolução espiritual, porque quando nós trabalhamos com desonestidade, trabalhamos de forma incorreta, prejudicando o próximo, aí nós estamos trabalhando negativamente, né? Estamos trabalhando contra essa nossa evolução. Na realidade, no momento, o nosso próximo fica prejudicado, mas o maior prejudicado mesmo somos nós mesmos, né? Nós estamos criando algo para que nós temos que corrigir no futuro, né? Exatamente. Nós vamos ter mais trabalho para recompensar isso aí depois. Então, bom, meus amigos, 8 horas e 24 minutos. Vamos dar uma olhada aqui nas nossas participações na live, no Facebook. Mandar um bom dia ao pessoal que está nos mandando aí, nos brindando com a sua participação na live. Mandar um abraço para Eloan,
para o Nelson de Souza, para a Juleide Matiello, que nos está nos mandando bom dia. Mandar um bom dia também, retribuir o bom dia a Geuci, que está dizendo saudade das palestras. E nós todos estamos aí, porque realmente as casas não estão com essas atividades abertas ao público, mas sigamos orando e confiando que logo voltaremos à normalidade. A Cirlei nos dá o bom dia. Fabiane, bom dia, amigos. Um bom dia para você também, Fabiane. A Eva, nos dedicando o seu bom dia. O Edilson, de Curitiba, dizendo que está ouvindo no trabalho. Nós retribuímos o carinho, damos um bom dia a ele. A Sandra Moraes, dizendo bom dia, que Deus nos abençoe, que nos abençoe a todos. O Jonas, ouvindo de Laranjeiras, Nova Laranjeira, Paraná. A Isabeth Forest, nos dizendo também, desejando bom dia. A Ivone, enfim, várias participações aqui que nós vamos retomar também no decorrer da nossa programação. Todos aqueles que estão ouvindo, nós mandamos nossas boas energias. E aproveitando também o nosso espaço aqui na rádio, informar que, como foi falado em palestras aqui pela nossa querida ouvinte, a União Regional Espírita de Chapecó está com uma iniciativa de levar ao ar pelo Facebook, todas as quintas-feiras, às 20 horas, através do canal, da página da União Regional Espírita no Facebook, a 12ª URI, palestras virtuais, lives, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Então, quem tiver interesse, procurar pela página da 12ª 12 URI SC no Facebook e vai nos encontrar. Essa live ela também é compartilhada no momento em que ela inicia nas páginas das Casas Espíritas de Chapecó, para que tenha um alcance maior. E nessa quinta-feira, às 20 horas, então a abordagem vai ser sobre aflições, sob a ótica espírita. E nós então prosseguimos aqui com a nossa conversa. Gostaria então de reiniciar e perguntar ao Rony. Existe um trabalho, Rony, melhor do que o outro? Podemos considerar que um trabalho é maior ou menor do que o outro? Não existe um trabalho diferente ou melhor que o outro. Todo trabalho é digno. Desde o mais simples ao mais complicado, todo trabalho é digno. Existe sim, como nós já comentamos, a energia dispensada a isso. Se eu gosto ou se eu não gosto desse trabalho. Tá? Então, mas assim, não existe trabalho que seja diferenciado. Pode ser o mais simples ou mais diferente, tudo é trabalho. E todo ele é digno da lei de Deus. Eu posso estar, que nem diz a história, ser um provador de sorvete, mas se eu não gostar de sorvete, que todo mundo adora, não vai ser um trabalho, eu vou achar um trabalho ruim. Não, é ruim para mim, mas talvez para os outros é maravilhoso. Então a minha forma de buscar é buscar um trabalho onde que eu tenho o prazer de trabalhar, o prazer de estar lá desempenhando aquela função. Todos nós somos criados para a evolução. E hoje, na situação, na evolução que estamos, antigamente até era mais difícil, mas hoje nós temos tantas condições de nos buscar o entendimento, buscar a evolução, buscar o estudo principalmente, que antigamente era mais difícil, hoje está facilitado para todos, se profissionalizar. Então, se eu estou desempenhando uma função que eu acho que eu não sou digno dela, ou ela não é digna de mim, mas eu preciso me preparar para desempenhar tal função. Se eu quero melhoria, eu preciso ir buscar uma melhoria interna, um conhecimento para desempenhar. Eu acho muito interessante uma frase do Sérgio Cortella: faça o melhor de si nas condições que você tem hoje, para que quando você tiver condições melhores, fazer melhor ainda. Então, eu hoje estou desempenhando uma função, mas eu não gosto. Mas eu preciso me preparar para buscar aquilo que eu almejo. Eu preciso me preparar. Não adianta eu querer ser presidente de uma empresa, mas eu não tenho capacidade. Então, eu preciso estar preparado para aquela função. E não é ir lá conseguir a função para depois buscar o preparo. Não, eu preciso estar preparado para essa função. Eu quero melhorar de vida. Natural, todos nós almejamos coisas melhores, talvez uma casa melhor, um carro melhor, uma situação financeira melhor. Isso é normal.
Mas assim, nós precisamos estar preparados para que isso venha. E outra, dignamente, que nem você comentou primeiro. Porque o pai condena, não é condena, ele faz nos repararmos nossos erros quando nós pisamos em cima do nosso próximo. Então, o meu trabalho me deu isso, mas de que forma ele me deu isso? De forma digna, honesta, ou de forma escura? Então, assim, se eu estiver bem preparado, dignamente, e buscar a melhoria, é isso que a nossa função, buscar a nossa melhoria. Eu tenho sobre o que o Rony fala, muito interessante, Rony, no livro Fonte Viva, o Espírito Emmanuel traz uma lição muito interessante. Ele diz assim, que muitas pessoas aspiram à promoção de cargo, sair do lugar onde estão para viver experiências melhores, que elas julgam mais importantes, porque como o Rony falou, todo trabalho é digno e é importante na cadeia da sociedade. Pois bem, para você sair, a vida, você precisa fazer da melhor forma aquilo que você está fazendo no momento. Tente melhorar da melhor maneira, fazer tudo mais bem feito, com mais capricho, porque quando você estiver pronto, o Emmanuel diz no livro Fonte Viva, que a própria vida vai trazer uma nova oportunidade para que você seja promovido, vamos dizer assim. Então eu acho muito interessante essa mensagem. E lembrando, outro fator que talvez não seja no tema, mas vendo a pauta talvez não esteja, mas encaixando, há muitas pessoas que talvez estão nos escutando que estão desempregadas, né, sem uma atividade profissional. Uma sugestão para essas pessoas, claro, buscar um emprego, se qualificar, com certeza, mas é de se inserir num trabalho voluntário. Porque quando você está fazendo algo, uma ocupação útil, destinando o seu tempo numa utilidade, você está se impregnando das energias do trabalho e você facilmente atrairá um trabalho para você, né? Então, se você está desempregado, procure um trabalho voluntário, procure estar fazendo algo útil, que com certeza as oportunidades vão acontecer para você, porque é uma lei de sintonia que a gente tem, uma lei de causa e efeito, que aquele que trabalha merece, né, continuar nesse trabalho. Exato. E uma tendência que nós temos também, falando nessa discussão sobre inferioridade, superioridade, a gente tem uma tendência natural de fazer críticas àqueles que estão numa posição superior, aqueles que exercem um cargo público, aqueles que são, ou seja, que comandam grandes pessoas. E a gente tem que ter também a exata noção de que ninguém está por acaso no lugar que ocupa. E que ao mesmo tempo em que essas pessoas são alvos de críticas, elas também podem estar se esforçando para dar o seu melhor. E também, Marcelo, Rony, ninguém assume uma posição sem assumir também um grave compromisso perante as leis divinas, né? Então é válida a crítica, mas também nós temos que, levando em conta tudo que o Espiritismo nos coloca, que essas pessoas, elas ocupam esse espaço num determinado momento, não por acaso, e também, se elas falharem, elas também terão, na exata medida da responsabilidade que elas assumem, né, a consequência dos seus atos voltadas para si mesmo. Então, é bastante importante quando a gente se coloca nessa posição, no sentido de que essas pessoas, sendo elas do nosso agrado ou não, nós também temos uma obrigação de torcer para que as coisas deem certo. Quem tem juízo, quem analisa as coisas pelo que você falou, já, eu acho que pensaria muito bem antes de desejar um cargo de comando de almas, de pessoas, porque é uma responsabilidade que deve... Se a pessoa tem um pouco de consciência, porque geralmente quem quer assumir, quem acha que vai dar conta disso, são pessoas que não têm consciência total do que é estar nesse cargo. Agora, quando a pessoa tem consciência, olha, talvez ela recusaria, porque ela vai ter uma responsabilidade espiritual muito grande. Assumir, né, graves compromissos, né? Às vezes, quando nós almejamos certas coisas, achamos que estamos preparados, mas almejamos mais a parte financeira, a parte material, né? Ou a parte de exposição, né? E não planejamos, não verificamos se estamos aptos a isso ou preparados para isso, né? Então, esses grandes cargos, que nem você falou, Jean, talvez muitos
alguns não estejam preparados, mas estão lá. Mas assim, o livre-arbítrio, né? Então, nossos erros, nossos acertos, todos eles nós vamos responder. E, consequentemente, eles também responderão pelos seus atos, né? Da mesma forma que nós. Exatamente. Isso, claro, que não tira o direito que nós temos de fazer as cobranças, de colocar nossa posição. Evidentemente, ninguém está falando o contrário. Marcelo, quais, então, os benefícios do trabalho? Vamos aprofundar um pouco mais essa nossa... Os benefícios do trabalho são inúmeros e impossíveis de falar aqui, todos eles. Porque o trabalho, ele, como nós falamos, ele tem essa função de dar ao indivíduo uma evolução individual. Nós temos aí, vamos dizer, os benefícios coletivos e individuais. Os benefícios individuais do trabalho. A pessoa que trabalha, ela desenvolve a sua inteligência. O nosso espírito precisa do trabalho para desenvolver as suas potencialidades, para canalizar o desenvolvimento delas. Então, o desenvolvimento da inteligência, o desenvolvimento da disciplina, porque nós vamos ter que estar numa atividade, centrar a nossa energia, a nossa atenção para desempenhar uma atividade, o desenvolvimento da nossa força de vontade para realizar as coisas, entre outros. Temos a evolução, o benefício da evolução coletiva, como nós falamos. Hoje nós usufruímos, olha a vida que nós temos hoje, meus amigos. E vamos comparar a vida de hoje, as facilidades de hoje, com há um século. O pessoal, não sei se tinha geladeira há um século. O pessoal não tinha, talvez a eletricidade não era tão presente na vida das pessoas, né? Tinha algum grupo restrito. Então, voltamos 2, 3 séculos para ver o que pessoas que dedicaram a vida inteira para desenvolver um projeto, um invento, que hoje nós colhemos, toda a humanidade colhe do trabalho de uma, duas pessoas, de várias, que se dedicaram especificamente num ponto, né? A nossa vida hoje, ela então o trabalho bem feito, ele dá resultados coletivos, de aperfeiçoamento, de evolução e de uma certa tranquilidade para todos, né? O benefício para todos. E temos na questão espiritual, o trabalho, ele é fenomenal também os benefícios do trabalho na parte espiritual. Separamos uma mensagenzinha, que é bem curtinha, que o Espírito Emmanuel fala no livro Seara dos Médiuns. Ele diz o seguinte, que nós temos no trabalho do bem, daí nesse trabalho voluntário, o nosso grande remédio. Vejam, o trabalho é o remédio. Para que ele pode ser o remédio? Se caíste, surgirá ele como apoio em que te levantes. Se amargurado, ser-te-á reconforto. Se erraste, dar-te-á a corrigenda. Se ignoras, abençoar-te-á por lição. Deus sabe que todos nós, os espíritos imperfeitos em serviço na terra, somos, imperfeitos, mas concedeu-nos o trabalho no bem, com que podemos desenvolver, sublimar segundo a nossa vontade, para que a nossa vida se aperfeiçoe. O trabalho, ele serve como o nosso combustível para o nosso desenvolvimento espiritual. Exatamente. E uma coisa bastante clara para a gente comparar. Estamos hoje enfrentando o problema da pandemia. Então temos toda a ciência trabalhando. Se nós voltarmos no tempo e vermos como a humanidade enfrentou outras pandemias, por exemplo, a peste negra no século XIV, onde a ciência nem sabia do que se tratava, nem sabia como estudar, como abordar os doentes. Então, com certeza nós teremos menos mortes nessa pandemia do que tivemos na peste negra, porque o trabalho dos cientistas, o trabalho da ciência médica, forçou-nos à evolução. Ou outro exemplo, como era ir no dentista, um abraço para os nossos amigos dentistas, há 100 anos atrás. Será que nós tínhamos aquela anestesia? Tudo isso é fruto do quê? Do trabalho, do esforço conjunto. O trabalho melhora nossas vidas, como tu colocou muito bem, Marcelo, em todos os aspectos, em qualquer ótica, qualquer coisa, sobre qualquer aspecto que nós vamos avaliar, nós somos forçados a concluir que o trabalho nos eleva enquanto coletividade, até mesmo porque as dificuldades que vão sendo colocadas nos forçam a trabalhar mais e trabalhar principalmente pelo conjunto de todos, né? Não somente pela nossa visão egoísta. E estamos falando tanto de trabalho, vamos falar também sobre o repouso, né?
Nós estamos falando de trabalho, o ouvinte vai pensar que ele tem que trabalhar 24 horas por dia sem limites. Também. Então eu pergunto para o Rony, a vida é só trabalhar ou o repouso também é necessário? O que o Espiritismo nos coloca sobre isso? Na questão 682 do Livro dos Espíritos, ele nos dá uma resposta a respeito dessa pergunta. Sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo. Ele também é necessário a fim de deixar um pouco mais liberta a inteligência para se elevar acima da matéria. É para que o repouso? O repouso serve, em primeiro lugar, nós somos tipo uma bateria, precisa ser recarregada. E só com o repouso, a parte material nossa, nosso corpo material, ele se refaz. Então, com uma boa noite de sono, com um bom descanso, para que nós, no outro dia, estamos 100% aptos a produzir o que é o nosso trabalho. Mas assim, enquanto esse repouso, ele tem que ser bem aproveitado. E nos dá a oportunidade de buscar conhecimento, vivência com a família, que é a maior sociedade onde que nós precisamos estar, graduação. Então, toda essa parte no repouso, nós vamos fazer isso. Elevar nossa mente acima da matéria, que nem diz a resposta. E qual é o limite disso tudo? Enquanto existir forças, temos trabalho. O restante Deus nos deixa livre, né? Mas precisamos, nesse tempo livre, nos refazer, buscar o nosso conhecimento, nossa elevação moral, principalmente. É nesse trabalho que temos o repouso, né? Então, além de recarregar as energias da matéria, do corpo, evoluímos moralmente e espiritualmente. Agora, se nós estivéssemos só trabalhando, que nem você disse, 24 horas, o nosso pensamento, a nossa ideia é voltada ao trabalho. Nós precisamos produzir isso e aquilo, e lá no trabalho não temos tempo de buscar o conhecimento. Por isso o repouso. Então, nesse repouso eu vou buscar elevação moral, conhecimento, graduação acima da matéria, entendimento de quem são os espíritos, para que sejamos melhores a cada dia. E outra coisa interessante, quando tu fala, o Espiritismo coloca que nós temos a obrigação de trabalhar no limite das nossas forças. E aqueles que não têm forças para trabalhar, por exemplo, os nossos pais, quando vão chegando na velhice e não têm forças para trabalhar, também precisam, às vezes, é também uma lei, Marcelo, uma lei natural, que nós tenhamos essa cooperação, né? Que nós sejamos levados a cooperar com elas. Com certeza. Temos que amparar as pessoas que não têm recursos, os fracos, aquelas pessoas impossibilitadas de desempenhar o seu trabalho têm que ser amparadas pela sociedade. Ou, claro, pela família, enfim. Mas nós não podemos exigir trabalho e energia de quem não pode dar, né? E essas pessoas já colaboraram com a sua parte para a sociedade. Então elas têm esse direito, obviamente, né, de receber esse nosso amparo, e nós temos que ter o olhar para que possamos fornecer o amparo de que precisam. Exatamente. Então, já deram a sua boa parte de contribuição, né? Já trabalharam e já chegaram a um ponto que não há necessidade mais de ter suas forças voltadas ao trabalho. É por isso que tem a chamada aposentadoria. Exato. A aposentadoria, ela se destina às pessoas, né, em tese, né, porque nós temos aí como várias coisas no nosso planeta estão distorcidas. Porque tem pessoas com toda a força de vontade que se aposentam com pouca idade, né? Nos casos dos nossos amigos políticos, né? Muitos deles que não renunciam a essa aposentadoria que é concedida pelas leis que eles mesmos fazem, né? Naí não queremos criticar, mas apresentar um fato, né? Muitas pessoas têm energia e se aposentam, mas elas não precisam ficar, se a lei confere esse direito a elas, né? Eu acho que isso vai ser tratado posteriormente, né? Mas a sociedade, a gente não pode, meus amigos, deixar de aproveitar essa oportunidade terrena que nós temos, né? As pessoas que têm energia, procurem trabalhar, talvez não atividade profissional, mas procurem desempenhar algo útil, né, para sua vida valer a pena, espiritualmente falando, para que saiam mais enriquecidos no patrimônio espiritual. Exato. Então, o papo vai correndo, o nosso programa vai indo, nós vamos voltar então às nossas participações aqui no Facebook. Mandar um abraço e retribuir o bom dia do Luiz Otávio Rodrigues, da Reni Moreto,
da Nilva Musselin, que nos está nos mandando bom dia, o João Dias, nos mandando bom dia, a nossa amiga querida Lorete, nos dando bom dia, um grande abraço, e um abraço a ela, saudade de não poder abraçá-la por esse momento que nós estamos vivendo, mas segue nas nossas orações. O nosso amigo Ailton Correia, do Tubarão, a Tere Schuster, nos desejando um bom dia, gratidão por ter um trabalho, e evidentemente devemos agradecer todos os dias ao nosso Pai. A Ivone Zambon nos dizendo bom dia, a Isabeth Forest nos dando bom dia, desejando bom fim de semana a todos nós. Que alegria ver o nosso amigo João Dias aí, que é um assíduo participante, além dos outros já, né? Uhum. Mas o seu João Dias passou por uma dificuldade de saúde aí, já está recuperado, graças a Deus. E olha, ó, já está voltando a nos acompanhar todo dia. Que bom, e está convidado a nos acompanhar na quinta-feira, né? Na nossa live, a nossa reflexão sobre as aflições segundo o Espiritismo, na próxima quinta-feira, às 20 horas. Marcelo, quais são os inimigos da lei do trabalho? Existem vários inimigos, né? E nós temos que ficar alertas a eles, porque são como se fossem parasitas que vêm. O nosso espírito tem essa função de trabalhar, de ocupar o tempo útil o mais possível. E tem empecilhos, inimigos que não estão fora, que estão dentro de nós, mas que muitas vezes nós julgamos que estão fora. Por exemplo, o primeiro dos inimigos aqui, que nós vamos arrolar apenas alguns deles, só para a gente ter uma ideia, é a preguiça. Obviamente. A preguiça é um grande inimigo do trabalho. E é um estado que existe a preguiça física e a preguiça mental. E a preguiça física começa sempre na mental. Preste atenção, você está deitado na cama, tem que levantar para trabalhar. Aquele primeiro pensamento fica mais um pouquinho, esse é o teu inimigo maior, depois que vai refletir no físico. Então vamos combater a preguiça. A preguiça é um grande inimigo do espírito, né? Porque ela enfraquece a nossa vontade, a nossa força de vontade, né? E toda vez que a preguiça nos vier à mente, nós temos que repelir a preguiça e dizer, não, agora você está aqui, identificar em nós a preguiça, e é diferente a preguiça do repouso. O repouso vem depois que você trabalhou bastante, como o Rony falou. Você vai descansar, se refazer. Agora, a preguiça é algo que começa antes do trabalho. Então, nós temos que repelir essas ideias de preguiça e impor a nossa vontade, fortalecer a nossa vontade. Um outro inimigo no trabalho e que é tão comum hoje, parece que é uma epidemia secundária que nós estamos vivendo, que é a distração. A distração, essa questão da falta de concentração que muitas vezes nós temos. Então nós estamos na atividade profissional, por exemplo, que é uma das formas de trabalho, e de repente vem uma ideiazinha. Pega o seu celular, veja o que está acontecendo no seu celular, ou veja uma notícia, algo que vai te tirar o foco. Nós temos que identificar isso e repelir isso, porque também a distração, ela impede que nós façamos um bom trabalho. Você imagine um construtor, né, a gente chama de pedreiro muitas vezes, um construtor que está lá, né, fazendo uma atividade, fazendo uma base de um edifício, de uma casa, e de repente vem uma ideia na cabeça dele, pega o seu celular e vai ver como é que tá. Ele vai se atrapalhar todo na volta, ele não vai saber de repente que ele colocou o cimento suficiente. Então a distração, que hoje é tão comum, é um grande inimigo do nosso trabalho. Nós temos que repelir, nós temos que nos focar mais, né? Outra coisa, né, a inércia, né? Muitas pessoas querem, e aí a nossa sociedade também está com valores que têm que ser repensados nesse ponto. As pessoas querem cada vez mais trabalhar menos e ganhar mais. Muitos querem aposentadoria logo, cedo, para poder, na sua falsa interpretação da vida, curtir a vida, né? Então é um grande perigo, nós temos que combater a inércia. O que seria essa inércia? Não fazer nada, obviamente, mas também quando nós estamos fazendo inutilidades, futilidades. Nós estamos usando o nosso tempo, que muitas vezes nós temos livre, nós temos bastante tempo livre, para ver coisas fúteis que não prestam para o enriquecimento do nosso espírito, né? Então são inimigos do trabalho que nós temos que ter o olhar atento, né? E um outro inimigo do trabalho, obviamente, é a falta de compreensão da importância do trabalho, porque se realmente entendêssemos a função do trabalho em nossas vidas, nós faríamos as coisas diferentes, com certeza. Excelentes reflexões, Marcelo, nos leva a pensar bastante sobre isso.
e nós estamos caminhando para os 10 minutos finais do programa. Nós vamos ouvir mais uma vez o recado dos nossos patrocinadores e depois retornaremos para mais algumas reflexões. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Retornamos ao nosso programa, agradecendo mais uma vez a Scala Construtora e a Nostra Casa pelo patrocínio que dão ao nosso programa. Voltando aqui rapidamente aos nossos ouvintes, tem a participação aqui da Roseli Ferrari, dizendo que, na humilde opinião dela, cada pessoa deve auxiliar conforme as condições que possui. Todos devemos trabalhar até o nosso desencarne, cada dia um dia, e nós concordamos integralmente com a nossa amiga Roseli. A Helena Pitol pergunta o seguinte: tem-se notícia que os profissionais da saúde receberam avisos sobre a pandemia do coronavírus? Não sei exatamente qual é a pergunta, mas nós queremos aqui, até vou abrir a palavra para os nossos amigos, para agradecer todos aqueles que nesse momento difícil estão colocando até mesmo a sua saúde em xeque e arriscando a sua saúde para cuidar daqueles que estão lá também sofrendo com esse mal, né, Marcelo? É isso aí. Um abraço a todos e perseverem. Perseverem porque precisamos de vocês, né, meus amigos? Exatamente. E é nesse momento em que o trabalho se dá além da remuneração, porque essas pessoas estão praticando a verdadeira caridade enquanto estão lá trabalhando e se doando. Poderiam simplesmente abandonar a tarefa e dizer, não, vou cuidar do meu bem-estar e vou abandonar. Mas é a verdadeira missão e a humanidade realmente é grata por esses trabalhadores. Pois é, temos aí envolvidos dentro de tudo isso, médicos, enfermeiros, profissionais da saúde, né, bombeiros, principalmente policiais também, junto, né, nessa coisa, cuidando da estabilidade da segurança, né? Todos eles envolvidos, mandar o nosso abraço a eles e exatamente. Forças também, né? Sem falar no pessoal que trabalha em mercados também. Também. Que não, muitas pessoas não olham para elas, mas elas estão em um risco constante, né? Um abraço a todos e muito obrigado. Muito obrigado a essas pessoas e todas as pessoas que estão envolvidas nessa cadeia, desde o médico até a pessoa que faz a limpeza, os atendentes de supermercado, todos esses que estão colocando a sua própria saúde em risco para que a gente consiga tocar a nossa vida com uma certa normalidade. Então estamos chegando ao final do nosso programa, mas uma última questão. As pessoas que já têm uma tranquilidade, estabilidade financeira, ou mesmo a fortuna, necessitam trabalhar, Rony? Todo trabalho é digno, que nem nós falamos, né? E há necessidade sim. E tem muitos trabalhos que podem ser feitos dentro de tudo isso. Não é porque, assim, dependendo da condição financeira, que já está bem estabilizada, já tem sua fortuna, por exemplo, que adquiriu com o seu trabalho, ou herdou, ou algo aconteceu que ele chegasse a esse nível. Mas existem muitos trabalhos que podem ser feitos, principalmente na caridade. Doação de si mesmo ao próximo. Vou ajudar, trabalhar numa instituição filantrópica, vou trabalhar numa assistência social. Não há necessidade de todo dia, toda hora estar trabalhando. Mas assim, buscar ser útil. Não que nem a minha mãe sempre dizia, um peso na terra. Buscar ser útil. De que modo? Tem muitos modos, principalmente na parte da caridade, assistência social, tem muitos. Se doar um pouco por dia, um pouco por semana, para que ele mesmo se sinta útil dentro do trabalho, dentro da lei do trabalho. E, logicamente, os seus dias vão ficar bem melhor, né? Marcelo, também uma pergunta que me
me surge agora. Estamos falando em evolução, sabemos que o Espiritismo nos coloca que nós temos várias moradas, vários mundos. E a pergunta, nos mundos mais evoluídos, os espíritos mais evoluídos, eles também trabalham? Tem a necessidade de trabalhar? Graças a Deus eles trabalham, né? Porque o trabalho é uma lei universal. Universal, quando não falamos uma lei terrena, é uma lei para todas as sociedades, nos vários mundos que nós temos notícias, inclusive que o Espiritismo nos traz notícias sobre a habitação de vários mundos. E é óbvio que os espíritos superiores trabalham, e trabalham muito, só que o trabalho, óbvio, não é tão material, porque eles estão mais desmaterializados do que nós. É um trabalho mais diferenciado, mais na parte intelectual e fraternal, né? Nós recebemos aqui ajuda, né, de muitos espíritos que moram em regiões elevadas, que vêm à Terra, né, para ajudar as pessoas, né, ocultamente. São prepostos de Deus que continuam trabalhando, porque se o espírito evoluísse a tal ponto de não precisar trabalhar, seria um suplício, né? Como alguns entendimentos existem, de que haveria uma contemplação eterna, uma futilidade, uma inutilidade eterna, naquele céu comendo vinha. Não, seria isso aí, seria entediante para todos nós. Sentado em nuvens de algodão. Exatamente, os espíritos superiores trabalham muito mais do que nós. É só fazer uma analogia. Quanto mais evoluído, melhor eles empregam o seu tempo, com mais utilidade eles empregam o seu tempo, e obviamente e isso é trabalho, eles estão trabalhando ativamente para ajudar Deus, nosso Pai, na condução desse universo. Isso. Registrar aqui a última participação da Tânia Busato, dizendo o seguinte: bom dia, exemplo de trabalho, Roberto Carlos, 89 anos, fazendo live para incentivar o uso da máscara. Nem sabia que o Roberto Carlos tinha toda essa idade, mas enfim, as pessoas que nos servem de referência, que ocupam essas posições no mundo, os artistas, eles também têm a responsabilidade de nos dar o exemplo, e de, quando se voltam ao povo, também fazer com que o seu trabalho, que lhe dá uma exposição maior, também servir de exemplo para nós. E o Roberto Carlos é um exemplo de artista, né? Pela qualidade das suas composições e também pela caridade que ele faz, né? Ajudando muitas instituições. É um grande exemplo. E de forma anônima, né? E de forma anônima, exatamente. Isso. Bom, estamos indo para o final do nosso programa. Queremos agradecer a todos que nos ouviram. Dizer que estamos aqui todos os sábados. No sábado que vem estaremos novamente. Esse programa, ele fica, além de ficar registrado aqui no Facebook da rádio, ele é também compartilhado na nossa página, Hora Espírita Chapecó, onde todos podem rever o programa desde o seu início. Esse também, como os anteriores. E, à medida do possível, nós estamos colocando também os programas no nosso canal no YouTube, Hora Espírita Chapecó. Mas eu perguntaria, então, pediria para o Rony, para passar um informativo das casas espíritas, para a gente saber exatamente quais as atividades que estão nesse momento, quais são as casas e que tipo de atividade o Movimento Espírita de Chapecó está oferecendo nesses dias em que o isolamento social é a regra. Bom, nesses dias de isolamento, né, lembrando que nossas palestras nas casas, todas elas foram suspensas, né, devido a tudo isso, né, mas temos a Associação Espírita Bezerra de Menezes, nas quartas-feiras das 8 às 9 e das 18h30 às 19h30, sexta-feira das 19h30 às 20h30 e sábados das 14h30 às 15h30, ele promove o atendimento fraterno com passes, tudo individual, lembrando sempre, vá com máscara, leve uma aguinha fluidificada, leve uma aguinha de casa, mas assim, mantendo toda o isolamento, mantendo toda os cuidados, né? Com máscaras e tudo, mas tem atendimento. A Casa Espírita Amor e Caridade, todas as segundas-feiras, iniciando às 19h, às 19h30, desculpa, também tem um atendimento fraterno com passes. Quem quiser se sentir querendo conversar e tal, é só buscar esses horários nessas casas aí, que será bem atendido, bem acolhido. É isso aí. E vamos nos adaptando aos novos tempos e sempre rogando a Deus, nosso Pai, que a humanidade tire o melhor entendimento, o melhor aproveitamento do momento atual, que isso nos sirva de reflexão e
que isso também nos traga algum aprendizado e alguma evolução enquanto coletividade, e ao mesmo tempo em que também rogamos ao nosso Pai que as coisas possam, tanto quanto possível, voltar à normalidade e nós possamos novamente reabrir as casas espíritas para o nosso trabalho usual. Meus amigos, então, encerramos o nosso programa Hora Espírita desse sábado, agradecendo a todos e agradecendo especialmente aos nossos patrocinadores, agradecendo à Rádio Chapecó e agradecendo ao Marcelo por ter estado aqui conosco nesse debate. Obrigado pela oportunidade e um abraço a todos os amigos. Também ao Rony, nosso amigo, nosso companheiro. Grande abraço, Rony. Obrigado, amigos. Obrigado, ouvintes. Bom final de semana a todos. E até semana que vem com mais um programa Hora Espírita aqui pela Rádio Chapecó. Um bom fim de semana a todos. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita, um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de